O que interessa é a existência. O que podemos absorver dali e aplicar no plano existencial, tá certo? Então é como que um neo-epicurismo, né? Um neo-epicurismo exagerado. Então nesse outro ponto aqui, o teólogo ele apresenta aqui um pouco da questão da escatologia no âmbito pessoal. Então, uma vez que vimos aí alguns intérpretes, né, as suas hipóteses, suas possibilidades, vemos um pouco aí sobre o quanto a escatologia é importante individualmente para cada um de nós. A escatologia é tema de grande interesse, pois trata-se de estudar acerca da maior preocupação do ser humano, que é o seu destino final. A melhor postura é a daquele que, mesmo se empenhando em conhecer as informações bíblicas, não se porta como aquele que pensa ter descoberto tudo a respeito. Nessa matéria, a Bíblia supera com largueza a proposta de todas as ciências, pois só ela fornece afirmativas acerca do mundo vindouro. Então, a escatologia no âmbito pessoal é principalmente entendermos que, dentre as questões importantes da vida, ganhar dinheiro, viver experiências interessantes, importantes, né? Ser feliz, e como isso é um conceito vago, né? Ser feliz. Às vezes é questão de ser alegre e ser feliz. Às vezes as pessoas não estão vivendo momentos alegres, mas não necessariamente ela não é feliz. Então ser feliz é uma questão muito mais fundamental, é uma questão muito mais fundamental, e é uma questão de tranquilidade, de firmeza, de estar num ponto de equilíbrio em relação à sua vida, aquilo que é de mais importante, aquilo que é de mais aquilo que é mais essencial, né, para a sua existência, do que momentos específicos. Então, às vezes, num momento específico, você está vivendo uma situação que não é tão agradável, tão interessante, mas num plano geral você está feliz com aquilo que você tem alcançado e com aquilo que Deus tem feito em relação à sua vida, né? Com o caminho que você tem trilhado. Então vemos aí, a escatologia trata de algo fundamental. Dentre as prioridades, a questão do destino final. O destino final do ser humano como indivíduo, escatologia pessoal. Então essas escolas trabalham às vezes numa questão muito generalizante, mas temos que nos lembrar que a escatologia é de interesse pessoal. Cada um está preocupado com o destino final da sua alma. Por mais que tentem negar, por mais que venha pontos de vista filosóficos, ateus, pontos de vista filosófico, e aí vemos aí a questão do darwinismo social avançando, comportando-se como uma verdade, como uma verdade definitiva. Veja aí que a questão do debate entre as ideias é o que é tão pregado, tão asseverado aí por diversas pessoas que se entendem com autoridade de formação de opinião, com capacidade científica, formação acadêmica, defendem a questão da pluralidade de ideias e colocam até a questão, por exemplo, do campo do conhecimento desenvolvido na Idade Média como algo que proibia esse debate de pluralidade de ideias. Mas quando observamos hoje o mundo acadêmico, vemos que na verdade essa pluralidade de ideias ela ficou só no campo teórico. Por quê? Existem alguns pontos de vista que são quase que intocáveis. Não pode se questionar a questão do darwinismo, não pode se questionar a questão, por exemplo, de certos postulados científicos que são tidos como verdades fundamentais, A questão do Big Bang, a questão aí da origem randômica da vida, sem interferência de uma inteligência externa, sem interferência de uma inteligência sobrenatural, de algo que podemos chamar de Deus. Então a vida teve que desenvolver por si mesma. O universo surgiu por si mesmo. O universo surgiu de uma explosão que não foi gerada por um ser externo a ela. Surgiu por si mesmo, do acaso. Desenvolveu-se por acaso. O ser humano, a vida na Terra surgiu por acaso também. E desenvolveu-se também por uma coisa que não é coordenada. E surgiu e veio a dar em tudo isso que está constituído hoje por mero acaso. Então a origem randômica da vida, o darwinismo social, essas
teorias que excluem totalmente a questão do design inteligente, né, da inteligência superior. E isso são coisas às vezes que são defendidas no plano acadêmico como quase que verdades reveladas. Acaba por tornar-se uma outra religião, a religião deles, a religião da negação de Deus, sendo que até nesse esforço de negar Deus, declara-se Deus. Como é que você nega algo que não existe, né? Então veja só que a escatologia, ela está preocupada com exatamente essa questão pessoal, essa questão do destino do homem, alertando o homem que esses pressupostos, na verdade, essas teorias que são defendidas, elas não satisfazem a necessidade pessoal do homem de saber qual é o seu destino, para onde ele vai, né? E aí o teólogo mais atrás colocou, tem que ter a humildade de saber, você não sabe tudo, você não conhece tudo, você não é dono da verdade, tá certo? Existem muitas coisas além da nossa possibilidade, além do nosso conhecimento. O que temos que fazer em relação a elas? Tratar com o devido respeito, tá certo? Tratar com a devida seriedade. E é isso que a escatologia se propõe. A escatologia não é a ciência do terrorismo mental, tá certo? E causar medo, causar pânico, de forma alguma. Mesmo que alguns palestrantes irresponsáveis implantaram isso na cabeça de muita gente. E é difícil tirar. Mas aos poucos a gente vai tratando essa questão. A escatologia se preocupa com o destino final. Então, dentre as ciências, quais são as propostas? A proposta bíblica, por exemplo. A proposta bíblica fala acerca das revelações que Deus trouxe por meio dos seus instrumentos, né, da instrumentalidade de diversas pessoas, de homens, por meio dos quais revelou qual é a sua vontade para nós, quais são os seus planos para nós, né, quais são as nossas possibilidades. Então a questão de Jesus, a sua vinda à Terra, a salvação em Cristo Jesus, a justificação, o lugar preparado para nós junto a Ele, fundamentado na sua palavra, fundamentado na sua vida, na sua morte e ressurreição, e a escatologia caminha para nos explicar como isso acontece ao longo do tempo e da história, tá certo? Então a escatologia tem essa proposta, qual é o destino final da humanidade. A melhor postura é daqueles que, mesmo se empenhando em conhecer as informações bíblicas, não se portam como aquele que pensa ter descoberto tudo a respeito. Então, essa postura é essencial, porque sem essa postura vai se incorrer em erros. Sem essa postura de humildade, acaba se incorrendo em erros, distorcendo até a Bíblia para atender às suas teses. Por quê? Elabora-se uma tese, quer defendê-la até o fim, e para defendê-la distorce-se até as afirmativas bíblicas. Por isso, diversos erros de interpretação. Nessa matéria, a Bíblia supera. Então, essa questão de superar, não é a questão de a Bíblia não se pode ouvir nada de outra ciência, somente a Bíblia. Não é essa questão de se isolar somente nos pressupostos bíblicos, não interagir com outras afirmações, com outras ciências. Não é essa a questão, é a questão que as ciências elas têm um ambiente de trabalho. Por exemplo, as ciências, principalmente trabalhando na questão das provas, trabalhando na questão daquilo que pode ser provado em laboratório, daquilo que pode ser experimentado, na questão empírica, elas são valiosas, principalmente discutindo as questões humanas. A sociologia, as sociedades, a filosofia, o pensamento humano, né? A medicina, as questões ligadas à parte biológica, o corpo, né? A saúde, a engenharia trabalhando as construções. Então você vê, cada ciência trabalha a sua área dentro daquilo que é da realidade humana, né? Dentro daquilo que é das necessidades humanas. Agora, elas não poderiam se cobrar delas dar um parecer quanto às questões espirituais, porque não é matéria delas, não é da sua possibilidade. A Bíblia Sagrada é um livro constituído para tratar disso. É a área da Bíblia Sagrada, é a área da ciência bíblica, é a área da escatologia tratar acerca do final de todas as coisas. Então, a Bíblia tem essa proposta, e essa proposta tem que ser analisada de uma forma séria, de uma forma comprometida com a verdade das Sagradas Escrituras. Então a escatologia pessoal, ela vem aí somente para alertar de que o interesse da escatologia é o interesse dos indivíduos, é também o interesse dos grupos, mas não somente deles, não é somente essa coisa generalizante, mas também o interesse individual, o interesse das pessoas, tá ok? E aí entramos então no primeiramente que acerca desse alerta sobre
distorções no plano da escatologia. E depois na análise mesmo das escolas de pensamento, na verdade dos sistemas de pensamento. Vimos aí alguns pensadores, algumas hipóteses de interpretação, e agora vemos aí alguns sistemas, tá certo? Após isso vemos aí alguns sistemas. Dentre esses erros cometidos ao longo da história por pessoas que tentaram distorcer a Bíblia para entender, para atender aos seus pressupostos, vemos aí os Testemunhos de Jeová, tá certo? Testemunhos de Jeová, seus líderes Charles Taze Russell e Rutherford, e Frederick Franz profetizaram a volta de Cristo para, veja aqui, os reiterados erros causados sempre por pessoas que tentam adaptar a leitura bíblica às suas teses, aos seus postulados pré-formados. Então, forma-se um postulado, tende se adaptar a Bíblia para atender a essa tese formada, essa tese elaborada. Quando a Bíblia não atende a isso, em vez de alterar as suas teses ou de abandoná-las, que seria o melhor, o mais correto, eles vão reformulando, vão tentando readaptá-la. Então, tentaram prever a volta de Cristo para 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941 e finalmente 1975, todas tendo falhado. Mesmo assim, eles continuam insistindo nisso. Leia o livro, aconselhamos, Crise de Consciência, de Raymond Franz, tá ok? Que vai alertar, ele esteve envolvido com essas situações aqui, e ele vai dar um alerta a partir daquele que conhece de dentro aqui esse movimento. E os Adventistas do Sétimo Dia, que são um grupo que tem se difundido muito aqui no Brasil, inclusive com programas de rádio, de TV, igrejas, crescendo aí o número de igrejas, e principalmente as escolas. Tome cuidado com seus filhos que estudam em escolas de Adventistas do Sétimo Dia. Não estamos aqui atentando contra a questão da qualidade de ensino. Eles são muito sérios quanto à qualidade de ensino, só que eles defendem o seu postulado teológico. Então, em algum momento, eles vão tentar implantar na mente da criança algo do seu postulado teológico. Por exemplo, incentivar a criança a não comer carne de porco, incentivar a criança a não tomar café, incentivar a criança a entender, e aí quando entra pela questão dos estudos bíblicos, entender a Bíblia a partir do seu ponto de vista, tá certo? Sendo que eles têm uma estrutura que infelizmente falha em algumas doutrinas fundamentais. Por exemplo, dizer que Jesus é o anjo Miguel. Eles dizem que Jesus é o anjo Miguel. Por exemplo, dizer que nós não temos certeza de salvação, porque vai haver um juízo investigativo ainda, então ninguém tem certeza de salvação. Então, ou seja, Jesus não nos deu certeza de salvação. Tá certo? Defeitos doutrinários dos Adventistas do Sétimo Dia. A questão sabática. A salvação não é mais só através da graça da obra de Cristo Jesus, mas também através do sábado. Então, logo, existe novamente uma questão vinculada à lei. Aquilo que Paulo tanto refutou através da carta aos Gálatas, os adventistas ressuscitam através da questão sabática. Tá certo? E aí tem também a teologia da aniquilação, dizendo que não haverá inferno. E aí eles dizem que os justos viverão eternamente e os ímpios serão aniquilados. Tá certo? Uma ideia que contradiz aquilo que a Bíblia fala, por exemplo, acerca do inferno, acerca do lago de fogo, né? Acerca do bicho que nunca morre, do fogo que nunca se apaga, do tormento eterno. Então, se nós não dermos esse alerta, nós estamos sendo infiéis em relação à Bíblia, porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. Dentre outros erros, temos William Miller, que eles dizem que era batista, mas que na verdade era alguém que se dissociou da Igreja Batista e criou, né, implementou aqui essa tentativa, previu a volta de Cristo para 22/10/84. Diante do fracasso, ele se arrependeu e voltou para a Igreja Batista. Então ele não defendeu essa ideia enquanto um membro da Igreja Batista. Ele saiu da Igreja Batista, implementou essa tentativa aqui de prever a volta de Cristo para 22/10/84. Diante do fracasso, ele se arrependeu e voltou para a Igreja Batista. Então ele se arrependeu dessa bobagem que ele fez para então se reintegrar novamente à comunhão na Igreja Batista. Diante do fracasso, se arrependeu e voltou para a Igreja Batista. O Iran Edson reinterpretou, ele pegou do lixo aqui esta porcaria e reinterpretou o fracasso da profecia para dizer que Cristo sairia do Santíssimo e estava voltando. Quer dizer, ele começa a fazer elaborações, né? Começa a fazer aí imaginações
e criar, né, alegorias para tentar encaixar as suas teses fracassadas. Então ele faz essa alegoria de que Cristo saiu do Santo dos Santos e está no lugar santo. E aí ele vai gradativamente voltando para buscar a igreja, sendo que em momento algum a Bíblia dá respaldo para isso. Isso aí vai precisar da teorização elaborada por ele. E aí onde chega aqui o elo de ligação direto com os adventistas do sétimo dia. Junto com L. Goldwhite, ou L. G. White, e seu marido, fundaram esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, Ellen G. White sendo encarada como chamada de espírito de profecia, e os escritos dela são colocados num patamar de igualdade, de autoridade com relação à Bíblia Sagrada. Tá certo? É tão canônico quanto a Bíblia Sagrada, que é com certeza um erro. Então temos aí das previsões escatológicas, né, das previsões da volta de Cristo, os erros cometidos por aquele que tenta submeter ao texto as suas teorias, tá certo? Ou as suas teologias. E aí passamos a tratar dos sistemas dentro da escatologia. Então, doutrinas milenistas, tá certo? Doutrinas milenistas. Como eu falei no início, a escatologia ela tem alguns temas que são eixo, em torno do qual gravitam as escolas de interpretação. Então, o grande eixo escatológico é o milênio, aquilo que vai tratar acerca do milênio. Então, dentro do milênio tem as escolas de interpretações escatológicas, a futurista, e dentro da futurista tem as subdivisões. Então, futurista pré-tribulacionista, arrebatamento antes da tribulação, pré-milenista, porque eles